Olá! Hoje nós vamos continuar com os exercícios de fração que nós deixamos no desafio de exercícios de fração parte 1. O primeiro exercício era esse: 3 quartos menos 1 terço dentro do parêntese, dividido por 2 mais 1 meio dentro do parêntese. Então, a primeira coisa que a gente faz, coloca o denominador no 2, já que 2 é um número inteiro, o denominador dele é 1. E aí a gente faz o mínimo múltiplo comum para resolver os parênteses. Entre 1 e 2 não precisa, né? Porque já é o 2. Entre 4 e 3, então, a gente começa dividindo por 2, já que 4 é um número par. Então, repete o 3, 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para dividir por 2, repete o 3, 3 e 2 dividido por 2 dá 1. Agora só tenho 3, então agora 3 dividido por 3 dá 1. E o mínimo múltiplo comum é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, eu vou pegar o primeiro parênteses, multiplicar o 3 quartos por 3 em cima e embaixo, para o denominador ficar com 12, e a segunda fração por 4 em cima e embaixo, para ficar com o denominador 12. O segundo parênteses, eu vou multiplicar somente a primeira fração por 2 em cima e embaixo. Então, vamos fazer essa conta dentro dos parênteses. 3 vezes 3, 9 dozeavos, menos 1 vezes 4, 4 dozeavos, dividido. 2 vezes 2, 4 meios, mais, repetindo, meio. Então, agora vamos fazer a conta dentro do parênteses, já que os denominadores estão iguais. Então, 9 menos 4 dozeavos, dividido por 4 mais 1 meios. 9 menos 4 deu 5, 4 mais 1 deu 5. Agora, eu tenho somente divisão de fração. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E agora, para fazer a multiplicação de fração, é a de cima vezes a de cima, a de baixo vezes a de baixo. 5 vezes 2, 10, 12 vezes 5, 60. Vamos simplificar, dividir por 10 em cima e embaixo. Então, o resultado final deu 1/6. Vamos ao próximo exercício. 1/6 dividido, abre parênteses, 1 terço dividido por 4 terços, fecha parênteses, vezes 3 quartos. Então, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, não importa qual é a hierarquia. Então, como é divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, é 1/6 menos. Então, vou fazer 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Veja que 3 dozeavos dá para dividir por 3 em cima e embaixo. Então, a gente vai fazer essa simplificação antes de continuar a conta. Isso facilita os nossos cálculos. Então, divido por 3 em cima e embaixo. Então, ficou 1/6 menos 1/4 vezes 3 meios. Veja que agora não tem mais parênteses. Então, nós vamos entre multiplicação e subtração, o que tem prioridade é a multiplicação. Vamos repetir 1/6. E então, vamos fazer essa multiplicação 1/4 vezes 3 meios. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2, 8. Agora, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Como os dois números são pares, eu começo dividindo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda tem número par, continuo dividindo por 2. 3 não dá, repete. 4 dividido por 2 dá 2. Continuamos com o número par, dividimos por 2. 3 repete, 2 dividido por 2 dá 1. E agora eu só tenho 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Volto na minha conta, multiplico a primeira fração por 4 em cima e embaixo, para o denominador ficar 24. E a segunda por 3 em cima e embaixo, para o denominador ficar 24. Então, 1 vezes 4, 4, sobre 24, 3 vezes 3, 9, 24 avos.
Agora, os denominadores estão iguais, vamos fazer a subtração dos numeradores. 4 menos 9 deu menos 5, 24 avos. E o terceiro desafio, então agora eu tenho duas frações. Vamos começar tirando o mínimo múltiplo comum da primeira fração, entre 4 e 5. Como 4 é par, vamos dividir por 2. Aí 4 dividido por 2, 2. O 5 não dá, repete. Ainda tem número par, então divido por 2. Vai ficar 2 dividido por 2, 1. O 5 repete. Agora só tenho 5. O mínimo múltiplo comum seria, então, 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Fazendo o mínimo múltiplo comum do outro parêntese entre 6 e 2, na verdade era melhor você botar aqui em ordem crescente, né? Eu botei 6 e 2 aqui. Divido por 6, 6 dividido por 2, 3, 2 dividido por 2, 1. Então, agora divido por 3 e o mínimo múltiplo comum é 2 vezes 3, 6. Então, nós vamos fazer simultaneamente os dois parênteses, multiplicando a primeira fração por 5 em cima e embaixo, a segunda fração por 4 em cima e embaixo. No outro parênteses, como a primeira fração já está 2/6, a segunda fração eu multiplico por 3 em cima e embaixo. Fazendo essa conta, 1 vezes 5, 5 20avos, mais 3 vezes 4, 12 20avos. Vezes 2/6 repete, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6. Então, vamos operar dentro dos parênteses, já que estão os denominadores iguais. 5 mais 12, 17. 2 menos 3 deu menos 1/6. Agora eu tenho multiplicação e divisão. Eles têm a mesma hierarquia, vamos fazer tudo junto. Só que para fazer a divisão, conserva-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Então, agora, olha, tem um sinal de menos aqui, mais com menos, menos com mais, mais. O resultado vai ficar negativo. Em cima, nós vamos ter 17 vezes 1 vezes 3, ou seja, 17 vezes 3, 20 vezes 6 vezes 1, 20 vezes 6. 17 vezes 3, 51, 20 vezes 6, 120 avos. Então, o resultado, menos 51, 120 avos. Veja, podemos simplificar por 3, dividir por 3 em cima e embaixo. 51 dividido por 3 dá 17, 120 por 3 dá 40, menos 17, 40 avos. Todo esse material está retirado do livro Matemática com Aplicações Tecnológicas, volume 1. Espero que vocês tenham gostado.